Olá, eu sou a Adriana Ramos, estou começando mais um Papo do Meio-Dia e Pouco, aguardando as pessoas entrarem para que a gente possa conversar sobre um tema muito importante que nós temos abordado durante todo o mês, que é a questão especificamente da cultura do diálogo na escola. Hoje nós vamos ter a Cleo Garcia aqui conosco. Nós começamos essa nova ação da Conviver e Mais com o Papo do Meio-Dia desde o começo da pandemia. Agora nós transformamos um pouco esse papo para Papo do Meio-Dia e Pouco. Temos sempre uma temática, começou agora em agosto, uma temática do mês. Nessa temática, nós abordamos a cultura do diálogo na escola. Começamos então com a professora Lívia Silva, que contou 4 estudos interligados que foram feitos na Faculdade de Educação da Unicamp sobre conflitos interpessoais na escola. Depois eu conversei, na realidade a Thaís Bosa conversou com a Carolina Aragão, que falou sobre a importância de uma comunicação construtiva. Na semana passada eu conversei com a Adriana Alvim sobre mediação de conflitos. E hoje, nesta semana, eu vou receber aqui a Cleo Garcia, que vai falar sobre as práticas restaurativas. Sobre a importância da escola, então, pensar sobre a justiça restaurativa, mas principalmente como que a gente insere práticas restaurativas efetivas no ambiente escolar. Então eu sou Adriana Ramos, gestora integrada da Conviver e Mais, e estamos começando, boa tarde para quem está entrando, mais um Papo do Meio-Dia. Vou chamar então aqui a Cleo, que vai compor o nosso papo hoje, que vai trazer grandes contribuições. A Cleo está entrando. Vamos aguardar a conexão com a Cleo. Bom, então contextualizando para as pessoas que estão entrando agora, o nosso Papo do Meio-Dia e Pouco. Oi, Cleo. Oi, querida. Tudo bom? Bem? Tudo bem, meu bem. Como é que você está? Tô com frio, Dri. Ah, tá frio mesmo. Tá um solzinho, mas tá frio. Verdade, mas tá tudo bem, meu bem. Bom, Muito Cleo, obrigada. queria primeiramente agradecer a sua disponibilidade, né, em aceitar prontamente conversar conosco sobre um tema que é tão caro, né, que é a questão da cultura do diálogo na escola, que nós temos aí desenvolvendo, né, essa temática numa sequência, numa ordem mesmo lógica, para que as escolas, mas também as famílias possam pensar nessa importância, né, do diálogo. A gente está dando enfoque aqui da importância do diálogo na escola, mas claro que muitos conceitos que nós estamos trabalhando, principalmente na fala da Carolina Aragão, a gente recebeu muitos comentários de mães, de pais que falaram, mas principalmente mães, que, poxa, a fala da Carolina me ajudou a pensar algumas coisas com a minha filha, com o meu filho. Então, claro que a gente está fazendo esse recorte, né, da importância de um diálogo respeitoso dentro da escola, de se ter essa cultura dialógica, né, de escuta, uma escuta empática, né, mas também pensar em ações que esse diálogo se efetive, né? Mas nós sabemos que muitos desses princípios, claro, eles são levados também para dentro das casas, né? Não é uma coisa que é descolada. Bom, queria então, Cleo, te apresentar aqui formalmente, né, nesse nosso papo no meio-dia e pouco, que é o nosso quarto, né, papo, nessa nova versão. Contar que a Cleo, ela é advogada, ela atua nas áreas da família e criminal, ela é instrutora pelos institutos Flor de Anhumas e Convenire. Convenire. Fiz Convenire. uma formação pelo Convenire. Ah, porque eu detesto quando erram o nome da Convivere, que falam qualquer coisa menos Convivere, por isso então deixa eu arrumar aqui. Convenire. Convenire e o Instituto Potencialidades, é facilitadora de práticas restaurativas, membro do COMPAS, que é o Conselho de Ações para a Paz da Secretaria de Cidadania da Prefeitura de Campinas, e é vice-presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de Campinas, né? Então, a Cleo trabalha como facilitadora e instrutora de círculos de justiça restaurativa. Eu, recentemente, tive o prazer de fazer uma formação com ela pelo GEPEM, né, que é o Grupo de Estudos em Educação Moral da Unicamp e da Unesp, coordenados pela professora Thelma Vinha e pela professora Luciane Tonheta. Nós aí tivemos um curso fechado, né, para o GEPEM.
foi um curso que a gente pôde discutir bastante sobre essa importância da prática restaurativa, da justiça restaurativa, mas principalmente, Cléo, acho que uma coisa que ficou muito evidente é como é difícil a gente instaurar, né, efetivamente essas práticas na escola, né? Acho que essa foi uma das grandes discussões que nós fizemos pelo GPEM, e hoje, então, queria que você começasse falando, né, sobre, primeiro, o que é justiça restaurativa, né, que muitas pessoas podem estar perguntando, mas o que será que é isso? Né? E por que tratar da justiça restaurativa na escola? E por que a gente está conversando com uma advogada? Né? Acho que esses são pontos importantes para que a gente possa começar a nossa reflexão, né, o nosso papo. É verdade. Eu que agradeço, Adriana. Não digo nem que foi uma formação, né? Foi um aprendizado, assim, uma troca com o GPEM. Pessoas maravilhosas, você sabe disso. Então, olha, eu vou começar dizendo, é tão difícil você definir o que é justiça restaurativa, né? E em pouco tempo, né? Mas, assim, é uma nova forma, não é uma nova forma, a gente fala que é algo com nome novo, mas é algo já antigo, né? Que já era praticado. E a justiça restaurativa não tem um conceito definido, ela é muito aberta ainda. E eu acho maravilhoso que seja assim, né? Porque isso propicia essa troca, né, de saberes e essa construção conjunta, que é o que ela pretende mesmo. Então, alguns a definem como uma filosofia de vida, você sabe disso, né? A gente conversou bastante sobre isso. Outros como um conjunto de práticas, né, que traz alguns princípios. Ela é muito definida, assim, pelos princípios que ela tem. Eu trago alguns aqui para a gente falar um pouquinho, mas o princípio da voluntariedade, que eu acho que é o principal mesmo, que se não houver a voluntariedade das partes, não haverá um encontro ou um procedimento restaurativo, né? E ela trabalha também a informalidade, porque não... A justiça restaurativa, embora tenha vindo, né, através de vários movimentos sociais, movimentos feministas, movimentos da vitimologia, da criminologia, porque esse descontentamento, né, de como nós vemos e fazemos a justiça hoje, né, essa punição que não responsabiliza, né, pelo contrário, só culpabiliza, né, e esse fato da vítima nunca ser ouvida, né, nunca ser olhado para a dor delas. Então, foram vários movimentos que propiciaram chegar onde nós estamos hoje. Então, nós temos o princípio da voluntariedade, que eu já expliquei que é muito importante. Se a pessoa não se engajar, não quiser participar, não há. Da informalidade, que não tem um procedimento fechado, rígido, como é o nosso procedimento ou processo penal, né? A oportunidade que esse encontro, né? Que o encontro é uma das práticas, né, Dri? Não é somente isso, a justiça restaurativa, mas esse encontro restaurativo que a gente chama, que é uma das práticas que você coloca a pessoa que praticou o dano com a pessoa que sofreu o dano, ele pode acontecer a qualquer momento. Esse que é o princípio da oportunidade. E uma outra é o sigilo, né? Quando as pessoas se encontram através de um círculo com facilitadores, ela tem garantido o sigilo, aquilo não sai dali, né? Que é confidencialidade. E o diálogo, principalmente o diálogo. Não são só esses princípios, mas eu acho que a base toda é a voluntariedade e o diálogo. E hoje, Adri, eu acredito que nunca a justiça restaurativa esteve tão em alta, tão necessária, né? Eu a vejo também como uma justiça do cuidado, porque a justiça restaurativa, ela cuida primeiramente de você, né, do outro, e hoje a gente sabe que precisamos cuidar também do meio em que vivemos, né? Então, eu acredito que seja uma justiça de cuidado mesmo. E quando a gente fala de justiça restaurativa, seja onde for, principalmente nas escolas, a gente fala da justiça não como essa justiça que conhecemos hoje, através das leis, né, normas, né, que são impostas, mas sim da justiça como um valor. O que eu entendo, o que é justo para mim, mas que seja também justo para o outro, né? O que é o correto para que ninguém saia perdendo, ninguém seja ferido. E o que eu preciso para que a minha necessidade seja ouvida também e seja atendida.
algumas coisas que a gente chama também de princípios, que é o princípio da responsabilidade e não culpabilidade, né? E como que a gente chega através disso? Como chega a isso, né? Através do quê? Através da conscientização. E essa conscientização vem, sim, através do diálogo. Não tem como, né? E eu não sei se você gostaria que eu falasse um pouquinho das práticas nas... eu quero só comentar. Os gestores me perdoem, que eu sei que as escolas estão passando por um momento difícil e sei que existe muito empenho nessa mudança, mas eu costumo comparar a, o sistema escolar com o nosso sistema de justiça criminal. Por quê, Dri? Veja só os passos, né? Quando existe um delito na justiça criminal, existe um inquérito, existe uma denúncia, existe um julgamento, e existe uma sentença e um cumprimento, né? Sanção, e uma punição. Né? Uma sanção, uma punição, né? A pena e a punição. E não deixa de ser muito parecido na nossa escola, né? Quando há um conflito que gerou um dano, né? Um delito, isso é investigado, a gente pode dizer que isso é investigado e é levado à diretoria, não é? Algumas escolas usam essa terminologia, né? Que me incomoda muito, né? Por que a escola herdou isso, né? Da justiça, sendo que a escola tem uma função educativa, né? Que é diferente, então, do nosso sistema, né? É completamente diferente, né? Justamente se a gente tiver uma boa educação, é que a gente não vai precisar chegar num sistema punitivo, né? Exato. Mas é uma reprodução. Se tornarem adultas. Sim. É uma sim, reprodução. É uma reprodução. E aí faz a investigação e chega na denúncia, que chega na diretoria. Sim, né? Sim. Né? É bem interessante isso e eu gosto muito de ouvi-la, porque quando a gente pensa que o direito ele pode contribuir muito, né, dentro da escola, se não for para fazer esse papel de reprodução, principalmente de termos, né, que são usados, né, judicialmente, para dentro de um ambiente que é educativo. Né? Então a gente sabe que hoje, em função do contexto atual das escolas, muitas vezes a gente tem pais que processam a escola, a gente tem grupos que processam a escola acaba, né, querendo se proteger, e aí ela traz, então, reflexões de advogados, né, que muitas vezes não têm o menor conhecimento desse ambiente educativo. Né? E aí, de relacionamentos, né? E existem esses termos que a escola às vezes acaba incorporando, inquérito, investigação, que a gente acha que está no meio de um seriado, né? Um seriado daqueles americanos bem investigativos, quando na realidade a gente tá brincando, mas a gente está dentro de um meio educativo. Né? Exato, então, o direito ele pode ajudar muito a escola a se instrumentalizar, né, em função de questões legais, mas a gente não pode fazer uma transposição, e eu adorei essa sua analogia, porque a gente não pode fazer uma transposição deste ambiente, né? Então, que é judicializado para a escola. E acho que a justiça restaurativa, para quem nunca tinha ouvido esse termo, ela vem justamente, né, pensando nesse local, né, de uma justiça ainda muito dura, né, para que a gente possa pensar de uma forma mais humanizada, né, a questão da justiça. Então, a justiça restaurativa ela vem nessa perspectiva de trabalhar de uma forma muito mais humanizada dentro dessas ações que estão ali já colocadas, né, que são judicializadas, que estão ali colocadas nos processos. Né? E quando ela vem para a escola, é nessa perspectiva que ela vem para a escola. Ela vem nessa perspectiva de se trabalhar a justiça como um valor. A gente defende muito isso, né? A justiça, nós falamos isso na conversa com a Lívia, né? A importância de um ambiente sociomoral cooperativo. E esse ambiente sociomoral cooperativo da escola vai implicar necessariamente, né, em nós pensarmos nesse ambiente de justiça. Né? A gente teve uma palestra, uma live, né, com o Yves Delataille e com a professora Suzana Menin, na terça-feira, pelo nosso canal do YouTube, eles falaram sobre a construção da personalidade ética, mas o Yves traz essa ideia muito forte de que a escola precisa ser uma instituição justa.
né? Exato. Então, se a escola precisa ser essa instituição justa, a justiça tem que ser vista como valor, né? E esse ambiente Exato. sociomoral cooperativo, ele vai se valer a partir desse ambiente em que a justiça é valor. Mas não é qualquer justiça, né? Não. Eu acredito, Adri, que precisa ser trabalhado vários elementos, né? E um deles é essa coisa do poder. E quando eu falei de que a escola reproduz, né, o sistema de justiça criminal, porque você tem essa investigação, cria-se um inquérito, né, ali, faz a denúncia para a diretoria então já chama, julga, dentro de um leque de opções que ela tem, ela pune, né, e o que acontece depois de tudo isso? Se o aluno é expulso ou ele é suspenso, será que isso eliminou o problema? Será que não há reincidência? É o mesmo que acontece com o nosso sistema criminal, né? Onde que se ressocializa? Não há recuperação para um sistema que eu falo que nós utilizamos gasolina para apagar incêndio. Né? Você utiliza mais violência para tratar a violência. E quando as pessoas fazem isso, então, eu já conversei muito com professores que falam, eu não quero saber, eu quero esse aluno fora da minha sala de aula, eu quero que ele vá para casa. E aí, no outro dia? Isso sumiu? Desapareceu? Eu acho que a justiça restaurativa traz, então, essa possibilidade, essa coisa da gente olhar o que há por detrás de um comportamento, né? Porque todo mundo tem uma história de vida, e por trás dessa história tem muita coisa, né? Que podemos chegar até a causa e podemos olhar para aquilo. Então eu digo que a justiça restaurativa, ela abraça o conflito, ela não é que não vai existir mais conflito, mas ela olha para o conflito de uma forma positiva, para que ele possa ser transformado. Então não adianta você punir se você não trata o que aconteceu, se você não escuta a pessoa que foi vítima daquele ato, se você não escuta as dores dela, o que ela precisa para sair daquela situação, e você também não escuta aquela pessoa que cometeu o ato, né? Por que ela cometeu aquele ato? Eu vejo também professores ou gestores falando sobre o consumo de drogas na escola, né? Então tenta se punir e evitar aquele ato. Mas o que leva aquelas crianças a utilizarem de drogas na escola? Então, esse diálogo, sabe? Eu vou falar um pouquinho de uma das práticas, que é o círculo, né? Que a gente chama círculo de diálogos, ou círculo de construção de paz, que foi trazido para o Brasil em 2010, mas já existe desde a década de 90 nos Estados Unidos, e ele é baseado nas práticas de povos originários, né? Dos indígenas americanos e dos canadenses, mas isso não quer dizer que os nossos também não tinham esses saberes. E aí eu também tenho que fazer uma parte dizendo que é importante que nós que estudamos justiça restaurativa, possamos resgatar aqui o conhecimento sobre os nossos povos originários, os saberes que eles nos trazem. Porque às vezes os saberes do exterior, do norte-americano, não é o mesmo que o nosso. As culturas são diferentes, então isso é muito importante também. Como os nossos povos originários utilizam das práticas que permitem uma justiça inclusiva dentro das populações, né? E como eles também nos trazem um cuidado com o meio ambiente. E isso também faz parte de nós sermos justos, né? Conosco, com os outros e com o meio ambiente. Com então, tudo, esses né? círculos... Acho que quando a gente tudo. pensa, né, Cleo? Holisticamente, né? Que na realidade de uma forma ecológica, né? A gente tem um pesquisador, o Bronfenbrenner, que vai tratar muito disso, né? E a ecologia não é no sentido só do meio ambiente. Ecologia é a gente pensar em tudo. Né? Se eu quero pensar, então, nesse contexto, eu tenho que conhecer esse meu aluno, eu tenho que conhecer a realidade que ele está. Acho que agora, nesse momento de pandemia, a gente tem aí um prato cheio, né? Para as escolas, que muitas vezes... E aí pode ser da escola, daquele aluno que ela nem conseguiu contato, né? Porque o fato de uma escola pública, de uma comunidade, não ter conseguido entrar em contato com o aluno nesse período de pandemia, com a família, isso já é revelador para a escola da realidade desse aluno, né? E aquela escola que muitas vezes particular, né, de um grande centro como São Paulo, né, é uma escola de elite em que o aluno tem aulas online diárias,
e que muitas vezes a escola não tinha noção daquela família que o aluno estava inserido. E que foi por meio desse ensino remoto, dessa aula, que fala, nossa, Adriana, né? É um aluno que não dá problema de comportamento, um aluno que não tem problema de aprendizagem. Então, era um aluno que para a escola, ok, e de repente o áudio vaza e a escola, né, a professora e a turma escutam ali a família tratar aquele aluno de uma forma tão indigna, e a escola talvez nunca soubesse o que aquele aluno passa, porque ele aparenta ser um bom aluno, né? Então, acho que quando a gente pensa dessa forma ecológica, é pensar que eu preciso conhecer dessa realidade. E esse momento de pandemia, de escola, né, dessa educação pandêmica, com todas as mazelas que nós temos, tem um lado positivo, que é da gente poder ter esse olhar mais sensível a essa realidade, que é um dos princípios que você disse da justiça restaurativa, né? A gente ter essa sensibilidade, né, a não simplesmente ir lá e punir, né? Querer achar o culpado, fazer essa investigação, punir aquele aluno para servir de exemplo, ou excluir ele para sempre daquele ambiente, rotular, com aquela ideia, com aquela ideia de que aquele aluno que foi expulso, bom, tiramos o nosso problema. Esse aluno é da sociedade, ele é nosso, né? Então a gente só está, na realidade, mandando o problema para um outro lugar, né? Ou às vezes, inclusive, impedindo que ele continue os estudos, porque a gente sabe que a exclusão ela está ligada a fatores de evasão escolar, né? Principalmente nas escolas públicas. Certeza. Um aluno que é transferido, que agora não se fala expulsão, né? É transferido compulsoriamente, ou então é convidado a se retirar, né? Nós só mudamos os nomes. As escolas ainda adotam essas práticas, né? E ainda se convencem de que em algumas situações isso pode ser benéfico. E a gente tem que lembrar, né, Dri, que o aluno bom, aquele que está tudo certo, esse não é aquele que precisa mais da escola, não é? Aquele aluno que a gente sabe que é problemático, que sabe que tem uma questão de violência, esse precisa da escola. É o que mais precisa. Esse precisa muito. É o que mais precisa. E esse modo de circular que eu falo aqui da justiça restaurativa, a justiça restaurativa entende que nós podemos resolver esses problemas ouvindo as pessoas e que elas se ouçam, né? Que nós podemos mostrar para a pessoa que ela tem essa autonomia, essa capacidade, essa potência, né, dela poder resolver esses problemas. E isso é feito através do encontro circular. No caso dos círculos de diálogos, né, que eu disse aqui, são círculos onde se debatem temas, mas é uma coisa muito potente, porque é quando os alunos percebem que sentados num círculo, todos estão se vendo, né? Num processo desse, nós utilizamos um bastão de fala, em que é passado de um para o outro, e fala aquele que estiver com o objeto, e aquele que não estiver, exercita o poder da escuta, que é importantíssimo. Então, isso dá uma valorização para esse aluno. Ele se sente ouvido, ele se sente incluído, se sente pertencente àquele lugar, né? E com relação aos círculos de conflitos, é um pouco diferente, os procedimentos são um pouquinho mais, a gente chama aqui artesanal, né? Porque cada caso é um caso, você ouve as partes que estão envolvidas no conflito individualmente, você ouve delas o que ocorreu realmente, e não você já dizer para ela, como costumamos dizer, né, na gestão, olha, eu sei que você fez isso, 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 e por conta disso você vai ser punido assim, assim, assim. Então, na justiça restaurativa, não. Ela entende que a parte pode dizer o que aconteceu realmente na visão dela. A outra parte conta também a mesma coisa. E nessa contação de histórias, nós percebemos o quanto temos de similaridade com as outras pessoas, né? A contação de histórias permite essa conexão. Então, quem já participou de um círculo sabe que é um processo realmente muito inclusivo. E então, quando se usa os círculos de conversa, né, de diálogos nas escolas, eles servem sim para uma série de prevenções. Porque geralmente ali são tratados temas muito delicados, né? Você falou agora do retorno à escola, né? Como será que essas crianças estavam se sentindo longe da escola? Não estou falando só dos alunos, tá, Adri? Porque eu acredito que um círculo de diálogos entre professores, entre os docentes, entre a gestão, é poderosíssimo, né? Quando é que numa reunião de
de professores, escuta-se a opinião, né, dos outros, o que eles têm para dizer, quais são as ideias, quais são as dores que eles estão passando. Por que não um círculo de diálogos, uma vez por mês, para falar sobre isso? Eu tenho certeza que as relações mudariam drasticamente. Cleo, deixa eu te pedir uma gentileza. Você está com Sim. outro fone na mão, não tá? Ai, ele A está hora que causando você ruído. fala e você Tá, mexe, ele perdão. está batendo. O seu fone está batendo na sua camisa. Desculpa. Imagina, não, é que eu também falo com a mão, eu falei, o que será que ela está mexendo? Aí eu vi que é o fone. Mas Imagina. melhorou? Melhorou. Ah, então tá bom. Então já. E isso, né, Cleo, quando a gente pensa também que essa prática restaurativa, ela é importante para todos da escola, né? Porque Sim. muitas vezes as escolas acham que o que a gente defende está ligado somente ao trabalho com os alunos. Claro que os alunos, eles são o principal da escola, não tem a menor dúvida, né? Mas quando a gente consegue, né, colocar essas práticas para todos da escola, esse sentimento de pertencimento, né, ele é muito importante, porque cria um vínculo afetivo, Sim, né, de que eu me sinto valor naquele espaço, eu me sinto acolhido naquele espaço. E isso é fundamental. Né? E as práticas restaurativas, elas têm essa né, quando você diz, né, essa questão do incluir, né? E não muito. Né? Do ouvir, né, Adriana? E Isso, aí você falou dos escuta. professores, nós falamos então dos docentes, né, da gestão, e envolve todo mundo mesmo, aquelas pessoas que trabalham lá dentro, né, que são até considerados educadores, né, que trabalham em outras funções, Entrou e a na comunidade, escola educador, e a comunidade ao redor, porque aquele entorno da escola tem que ser convidado, né, a participar desse movimento mesmo, né? E os pais, Adriana? Quando é que a gente consegue fazer uma reunião onde você coloca os pais em círculo e dá a eles o poder de fala no sentido de que eu quero ouvir se está tudo bem com vocês e como é que vocês estão, como é que está esse relacionamento de vocês com a escola, porque a gente só chama os pais também para reclamar dos filhos. Sim. Não tem um momento como esse de integração com os pais, né? Então, quando as pessoas são ouvidas, elas acabam retornando muita coisa valiosa que você pode usar, inclusive, nos projetos escolares. Claro. E Cleo, né? Acho que a gente poderia, de uma forma, a gente sabe que o tempo é muito pequeno para trabalhar de matemática, que é tão complexa. Já está acabando. Né? Mas a gente pode indicar materiais, claro, né? Para as pessoas que quiserem estudar mais. Mas eu queria, de uma forma didática, que a gente pensasse, né? Você disse dos princípios do trabalho com a justiça restaurativa e para a gente pensar nos procedimentos do círculo. Né, do círculo restaurativo, né? Então, a escola que quiser organizar um círculo, claro que primeiramente ela vai precisar estudar. Não tem a menor dúvida de que é muito importante ter um embasamento teórico, né? Para que a gente também não tenha uma prática que, em vez de ser restaurativa, ela pode, inclusive, ser danosa, né? Ali para aquela relação, se não for, né, bem feito, se não for bem planejado, se não for bem pautado, né? E a gente defende muito isso aqui. A teoria, ela precisa pautar a prática da escola, né? Não dá para a gente descolar isso. Mas pensando nessa questão, né, da estrutura do círculo, né, o que seria um círculo bem organizado pela escola? Né? O que seria uma prática restaurativa a partir de um círculo em que você falou do bastão, né? Claro que a gente já sabe que eles estão sentados em círculos, mas acho que talvez a gente pudesse pensar os tipos de círculos, né, que existem. Isso. E como é que a gente conduziria um círculo, como é que a gente poderia introduzir essa prática do círculo. Tá. Né? Então, eu vou falar de duas práticas principais, porque existem outras, mas acho que aqui, por conta do tempo e por conta do interesse, né, na escola, seriam os círculos de diálogos e os círculos a gente chama de tratar conflitos, de olhar para o conflito. Círculos restaurativos é isso, é quando houve um conflito e a gente quer restaurar alguma coisa. Né? Então, são práticas diferentes. Os círculos de diálogos, eles podem tratar de assuntos assim diversos. E você pode, então, construir um círculo para dar boas-vindas, por exemplo, da volta dos alunos, ou alguma celebração. Mas o que é essa estrutura do círculo? Então, ele é organizado por um facilitador, que pode ser o professor, que pode ser um aluno, que seja capacitado, né, em facilitação, e então os alunos são convidados a se sentarem em formato circular,
Existe, então, o objeto de fala, que nós conversamos aqui, e o facilitador abre o círculo, fazendo realmente considerando algumas estruturas, porque dá um equilíbrio para aquele encontro. Então, essa estrutura consiste numa abertura, né, que é uma cerimônia, a gente chama de abertura, que é para a pessoa centrar-se, né, para estar ali, a gente fala de trazer a presença de todos para aquele encontro. Depois da abertura, nós fazemos um check-in, que é tudo assim coordenado pelo facilitador, mas o facilitador, André, ele é um participante daquele círculo, né? Ele não tem um controle do círculo, ele está ali para participar junto com todos. Talvez né? por isso o nome facilitar, né? Eu lembro que na formação que você nos deu, eu perguntei sobre isso, né? A gente precisa mediar usar esse nome, facilitar. né? Ele interage muito, né? Então, todas as perguntas que são colocadas no círculo, ele também responde. E aí a gente trabalha a vulnerabilidade, né? Porque a vulnerabilidade é você também estar ali respondendo, e também mostrar a sua humanidade para todos, né? Então, passamos pela abertura, né, a cerimônia de abertura, um check-in, que é como você chega aqui, como você está se sentindo, e é uma oportunidade para que aqueles alunos, falando aqui no âmbito escolar, para que eles possam falar como estão se sentindo, que é tão difícil isso, né, Adri? Tão difícil você ouvir de um aluno como é que você está hoje. E, qual que é o sentimento? Check-in, todos falam, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção, porque muitas vezes a gente coloca quem quer fala, né? E me chamou a atenção na sua prática conosco na formação, que não, a gente tem um momento que todos vão ser contemplados, né? Sim, todos falam. E todas as etapas, todos participam. E tem a questão da voluntariedade, né, Dri? Se não quiser falar, também está tudo bem, né? É uma escolha da pessoa. Mas então, tem uma provocação, não é uma provocação, eu acho que o facilitador, ele organiza de uma forma para que todos queiram falar, né? Porque a gente sabe que com as crianças, os menores, muitas vezes... Não, os pequenos, eles querem falar, né? É difícil a gente controlar quem, né? O bastão aí talvez ajude nisso, né? Mas com os mais velhos, os adolescentes, muitas vezes eles se calam, né? E às vezes ninguém fala, fica aquele silêncio, né? Que o professor fala, e agora? O que eu faço, né? Então, para isso o facilitador precisa criar algumas coisas atrativas, né? O check-in ou a checagem de como você está é uma parte, né? Que ele vai falar como está ali, está chegando, está se sentindo, e depois nós temos a construção de valores e diretrizes. Então, eu acredito que essa parte de valores e diretrizes criam esse ambiente que você está falando, que eles precisam se sentir com confiança, né? Seguros para falar de si. E a construção de valores é nada mais do que a pessoa trazendo ali o que ela precisa para ela poder falar. O que eu preciso para eu poder falar de mim aqui, para eu querer estar nesse círculo? O que eu preciso? Eu preciso de respeito, preciso de confiança, eu preciso de acolhimento. Então isso é um exercício também. E talvez o primeiro círculo com os alunos seja difícil na identificação, de como eles vão identificar isso. Mas eu garanto que é só o primeiro. E não tem, assim, uma prática que eu tenha feito que todos não saiam encantados. Então, eu vou dizer que não é um mérito do facilitador, isso eu acho que é um mérito do círculo mesmo, né? Desse encontrar-se, né? Que não é uma coisa nova, né, Dri? Sim. Como nossos ancestrais se encontravam, né? Em roda, sentavam. Uma fogueira no meio, né? Nossa, que delícia, muito isso. Bom, então, construindo esses valores humanos, né? Que é o que eu trago de melhor, que eu estou aqui trazendo para esse grupo, para esse círculo, que é o meu melhor, para eu ser também acolhido. E as diretrizes são aquelas que você coloca para eu me sentir aqui. Quais são os combinados que a gente chama, né? Para esse círculo funcionar. Né? Então, eu acho que as diretrizes, elas casam muito com os valores e sugiro muito para os professores, que eu sei que tem muitos professores que no início do ano constroem, né? Aquelas normas, né? Vamos fazer aqui um combinado, mas a minha dica é que ofereçam aos alunos para que construam junto. Porque quando você constrói junto essas diretrizes, você tem muito mais chances de responsabilizar-se, porque é uma construção minha também, né? Claro. Então, as diretrizes, o que são? Olha,
vamos falar um de cada vez. Cada um vai falar somente de si, ninguém fala sobre o que o outro falou, né? Vamos manter aqui uma escuta atenta, não vamos interromper a fala do outro, né? E até o autocuidado, né? Quem quiser ir ao banheiro pode se levantar, não precisa avisar, não precisa pedir, volte em silêncio e sente-se no seu lugar novamente. São coisinhas assim que dependem de cada lugar, né, Dri? E aí a gente entra nas perguntas norteadoras, que depende do tema que você leva para aquele grupo, né? Eu fiz um círculo há pouquinho tempo com as meninas de um curso que está fazendo comigo, e uma das perguntas finais foi, conte para nós a história de um momento que você foi muito feliz na sua vida. Eu sei que existem muitos momentos, mas conta pra gente uma historinha de como você foi feliz naquele momento. Isso gera uma conexão, né? Já passou na sua cabeça um monte de coisa, né, Dri? Eu só posso pensar uma coisa, sabe o que é? Eu fiz uma live com o Yves Delatale. Tá vendo? Eu vou ser feliz por muitos anos da minha vida. A primeira live da vida dele. Eu não consigo parar de pensar em outra coisa. É uma felicidade que não acaba, sabe assim? Antes foi uma felicidade, ele aceitou. Agora, estou fazendo a live com ele. E agora, já fiz. Tem muito isso, né? Eu contei uma história de quando eu era criancinha, mas eu vou falar uma felicidade muito grande. Foi ter participado com o GPEM, daqueles encontros, né? Isso também nunca vou esquecer. A Thelma entrou aqui, eu não sei se ela está aí ainda, mas aí eu elogiava tanto ela. Thelma, nossa, eu sou sua fã, isso e aquilo. Ela falava assim, ai, Cléo, e Thelma, eu não lembro o autor que você mencionou, que ele fala assim, nossa, como admiramos aqueles a quem não conhecemos. Ele! Pronto. E eu falei para ela, mas Thelma, na justiça restaurativa é o contrário, como não temos nada a temer daqueles a quem conhecemos as histórias. Não é? Você já conhece a história daquela pessoa, você entende qual foi a vida que ela levou até aquele momento. E alguém escreveu aqui nessa questão da importância dessa conexão. Né? A gente se conecta à história do outro, né? E a gente se conecta a essa história do outro, e isso vai criando um ambiente, né, mais humanizado dentro da escola, né? E que é muito preventiva a violência, né, Cléo? Porque eu acho que quando a gente está pensando nesses círculos primeiros, né, que você está dizendo, a gente está pensando numa prevenção. Né? Sim, porque quando ocorre, né, a violência, é porque já aconteceu muita coisa ali, né? Exato. Né? Mas aí a gente tem, então, o outro tipo de círculo, que aí sim é quando acontece a situação de conflito. Né? Quando tem então nessas... Vamos correr que não vai dar tempo, né? Não, vai dar. Nessas perguntas norteadoras que eu disse, a intenção é essa, é você criar uma conexão, criar relações ali dentro daquele círculo e também você tratar de um tema, né, de um tema específico. E com os adolescentes é muito recorrente tratar da violência, da sexualidade, enfim, existem círculos de vários tipos. Agora, e depois, né, Cléo, esse momento de pandemia, né, que eles estão tão angustiados, né? A gente tem visto quantos adolescentes têm sofrido mais do que as crianças e os adultos, né? Porque eles já têm uma consciência do adulto. Né? A criança ainda não tem a consciência do que a gente está vivendo. Isso, né? O adolescente tem essa consciência, mas tem a questão dele ainda ser um adolescente, dele precisar do grupo, né? De ser muito importante esse contato com o... E só no virtual, né? Isso é uma coisa que está incomodando a todos nós, né? Mas o adolescente ele está muito ressentido dessa falta do presencial, muito mais do que nós adultos e do que as crianças, né? Eu sempre falo para os pais, eu falo, uma criança, você coloca ali um giz na mão dela, e ela vai brincar sozinho por um tempo, né? O adolescente, ele precisa desse convívio com o coletivo, né? Ele precisa desses pares. Então, ele realmente está passando por um momento muito difícil e esses círculos podem ajudar muito nisso, né? A essa conexão. Esse acolhimento, né, Dri? A gente não tem espaço para poder falar, a gente não tem espaço, né? É só matéria, é só conteúdo, né? A gente está cansado, né? Olha, você me deu uma ideia agora, né? Porque as professoras podem fazer esses encontros online. Hoje nós não vamos fazer aula, nós vamos fazer um encontro online para falarmos de quê? Né? E seguir essas... E aí no final, né, só fechando esse círculo, fizemos as perguntas norteadoras, cada um falou de si, falou a sua história, fazemos um fechamento que
com uma pessoa, como foi para ela falar e ouvir o outro, e como vai sair daquele momento, né? Como está saindo daqui desse círculo, desse encontro. E ela tem muita gente às vezes chega muito mal e sai muito bem, porque o círculo tem esse propósito também, e eu acredito que seja uma coisa bem orgânica, né, nele. Não é, né, uma terapia, mas acaba tendo esse efeito, né? E as pessoas saem... Isso é importante, né, Cléo? Que a gente sempre frisa aqui. Essa ideia não é uma ideia de trabalhar com uma terapia de grupo, né? Não é a ideia, né, de se trabalhar né, eu preciso de um psicólogo para fazer. O facilitador de círculo, ele tem uma formação para ser facilitador, né? Que vai justamente, então, ajudar nessas conexões, ajudar nessa proposição de grupo, né? De que todo mundo participe, mas não tem essa ideia de terapia de grupo. Mas tem esse efeito terapêutico, porque, claro, quando a gente pode falar e escutar o outro, às vezes ouvir uma história do outro já nos ajuda, né, a pensar. A gente tem uma pergunta aqui, Cléo, antes da gente passar para o próximo tipo de círculo, da Eduarda, que ela diz, a partir de qual idade a gente pode fazer os círculos? Não. Então, eu acho que aí vai depender muito, né, do docente e do contato que ele tem e do relacionamento que ele tem com as crianças, dessa percepção do que eles entenderão. Porque existem círculos, e tem até na internet uma apostila da Kay Pranes, né, que foi aquela... Não é que ela criou o círculo, né, gente? Ela estruturou uma coisa que já existia, mas de uma forma que nós podemos aplicar, né? E explica-se cada etapa do círculo. Mas existe para quem quiser então procurar, existe no site da Júris, mas é só colocar, vocês vão achar para download, chama-se No Coração da Esperança, né? Que é dela e da Elizabeth, e as duas criaram muitos círculos lá dentro, inclusive para crianças menorzinhas, né? Inclusive ela usa... tem círculos lá que ela utiliza bichinhos de pelúcia para criança usar de bastão de fala, ou como cuidar do seu bichinho de pelúcia, né? E como você gostaria de tratar o seu amigo olhando para aquele bichinho também, né? E faz uma analogia. Tem pessoas dizendo que precisam sair, se vai ficar gravado. Sim, os nossos papos todos ficam gravados, tá bom? Vocês podem assistir depois, levar para as escolas. Eu vou colocar essas referências, Cléo, aqui quando a gente terminar. Tá, eu ponho, então, sempre todas as referências para as pessoas que quiserem procurar. E acho que um cuidado que a gente só precisa ter, que a gente do GPEM sempre reforça muito isso, a professora Luciene tem vários estudos sobre essa questão da afetividade, né, nesse desenvolvimento afetivo, é o cuidado com a fronteira da intimidade, né? Porque as crianças pequenas, elas não têm essa fronteira da intimidade. Quando a gente propõe a roda de conversa pela Convívere para a expressão dos sentimentos, a gente sempre fala sobre esse cuidado que com as crianças muito pequenas, como elas não têm essa fronteira, elas podem expor no coletivo algo que seja do âmbito privado, elas não conseguem perceber isso, né? Então, acho que tem que ter esse cuidado, né? Mas eu vou fazer a descrição dessas referências que você trouxe para que as pessoas possam acessar. Né? Porque, na verdade, com a criança, os círculos são mais lúdicos, né? Você não entra nessa profundidade do sentimento, né? Mas é essa ludicidade. E aí encerramos o círculo de diálogos com uma cerimônia de encerramento também, que é importante você dar um início para aquele local que vai ser uma reunião diferenciada, mas que tenha um fechamento, né? E sempre importante, muito importante que você trouxe, Dri, não é um tratamento, tá, gente? Quando nós entramos num círculo como facilitador, a gente fala que a gente deixa a nossa profissão, a nossa formação numa prateleirinha do lado de fora, né? Então, não tem essa pretensão de você disciplinar os alunos, de você criar um tribunal ali nos círculos restaurativos, né? Ou de você fazer um tratamento. Não tem essa função o círculo, tá? E aí, o outro tipo uma outra prática, que é o círculo restaurativo, só que esse tem mais etapas, né, Dri? Então, a primeira coisa é verificar se as duas... Estamos falando da escola, vamos falar de escola. Então, se as duas pessoas, os dois alunos tiveram um conflito dentro da escola e precisa ser resolvido, então, a primeira coisa é ouvir as duas partes individualmente e que eles contem o que aconteceu. E às vezes são grupos de alunos, né? Também, mas tudo individualmente. Sim. Esse primeiro momento individual acho que é importante, né? Que a escola às vezes esquece. E nesse momento individual, você ouve a verdade de cada um, que pode não ser a sua verdade, nem a dos outros, mas é a dele.
É a né? percepção dele. E aí você vai informar a ele o que é o círculo, como é o procedimento e se ele aceita participar. E se ele aceita, se ele quer trazer mais alguém que possa apoiá-lo. Se nós estamos falando só num âmbito escolar, e se a escola optar por fazer somente entre os alunos, que ele possa também trazer pessoas que sejam de apoio, um amigo, né, que possa apoiá-lo naquele momento. E só vai acontecer o círculo restaurativo se as partes quiserem. Né? Então não é uma coisa imposta, porque quando você impõe, nós estamos ali indo para aquela justiça comum que a gente já conhece. Né? É imposição, é determinação, e não funciona. Tem o bem e o Então, mal, o certo e o né? errado. Né? Exato. Eu acho que é importante também você dar essa opção para o aluno. Você prefere passar por um procedimento restaurativo? Ou você quer, nós temos aqui o nosso regimento e eu tenho que cumprir? Né? E ele vai escolher também. Eu acho que uma coisa não exclui a outra nesse momento que a escola não fez uma transição para viver um âmbito, no âmbito restaurativo, mas total. sabe o que eu fico com medo, Cléo? Uma vez eu fui juíza de pesquisa, de observação, né, de uma pesquisa sobre círculos restaurativos num município aqui do estado de São Paulo, e uma pesquisa da Lara, e a escola falava assim: você quer fazer um círculo restaurativo ou você prefere ser suspenso? Então, obviamente, entendeu? Porque aí, essa questão do estar no regimento, né? O aluno falava assim, não, eu quero ir para o círculo restaurativo. Então, aquela ideia de que o círculo, ele é feito, que você quer participar, ela já era esgotada. E assim, a gente teve dificuldade de assistir um círculo, né? Em que fosse uma coisa voluntária mesmo, né? Porque na realidade era super imposto. É óbvio que o aluno falava, um aluno de Fundamental 2, não, vou para o círculo restaurativo, né? Para não ser suspenso, lá vou eu para o círculo restaurativo. E eu falava, santo Deus, né? E a gente só observava, né? Eu só observava. Mas eu acho que aí, Idri, vai depender muito da forma. Eu não colocaria, como eu estou falando aqui que há uma escolha porque a gente não exclui o regimento, né? Claro. Mas se ele não quiser participar, é uma escolha, né? Ele não participar. E o que você vai fazer? Você não vai fazer nada, né? Você tem que... Sim. Infelizmente tem que ter uma atitude, claro, não tem como. Claro. Mas eu concordo com você, essa colocação... O cuidado, né? O cuidado, exato. Essa colocação é ruim, mas eles estão convidados. E em aceitando, né, participar, aí sim se reúne todos os que estiveram envolvidos naquele conflito, e cada um também vai falar o que aconteceu e o que precisa para ser resolvido, e todos juntos chegam a um consenso do que é melhor para restaurar aquilo. Porque eles vão ter que continuar convivendo ali, não é? Eles vão ter uma percepção do que aquela minha ação causou no outro, porque muitas vezes a gente não sabe, né, Dri? O que eu fiz, o que causou no outro. E eu acho que uma das coisas mais importantes da justiça restaurativa é essa percepção de que a minha ação sempre vai ter uma consequência, um impacto com o outro, sempre. E aí nós temos que olhar para a nossa responsabilidade, né? Então, quando eu falo para você que um professor fala, eu não quero saber, eu quero ele fora da... Gente, vamos olhar um pouquinho, né? Atrás disso aí, o que a minha atitude, que eu querendo o aluno fora dali, vai gerar. E no futuro, é uma pessoa, é uma criança em construção, né? Não tem jeito, não é verdade? Então, acho que isso é uma das coisas muito importantes da justiça restaurativa. E terminando um círculo, chegando-se num consenso, Idri, pode não chegar no consenso? Pode, né? Não tem, a justiça restaurativa não tem essa pretensão. Por isso que eu nem chamo de resolução de conflito. Porque pode não acontecer, né? E vai depender muito do engajamento de todos. E nisso o facilitador, eu acho que ele tem que ter muita flexibilidade, né? E também entrar num círculo evitando o julgamento, evitando de expor ali as suas crenças, né? É uma coisa difícil, eu sei, mas é você olhar para aquela situação como um observador e não sob as suas crenças, sabe? Sob a ótica do que você tem dentro de você, do que você conhece de si, né? Enfim, dos seus valores. Tem que se esvaziar realmente, né? E ir como um observador realmente. E aí depois, se houver ou não um consenso, se houver, ótimo, fazemos um acordo e depois podemos fazer um pós-círculo, que é
Depois de um tempo, você reunir todo mundo para ver se foi cumprido o que foi Como é que está acordado ali. caminhando, né? Como é que as coisas Exato, estão indo? É isso. exato, exato. E como se constrói isso, Dri? Como criamos um círculo restaurativo na escola? Seria necessário criar um projeto onde engajassem todos, Uhum. sabe? E eu sempre digo que se a sociedade não conhecer a justiça restaurativa, se ela não compreender o que é, dificilmente uma pessoa aceita participar, né, de um procedimento desse. É porque acaba não tendo confiança, não sabe o que é. E eu insisto que isso talvez tenha que ser uma disciplina, tanto nas faculdades de direito, psicologia, pedagogia, quanto nas disciplinas do fundamental, do ensino médio, enfim. Acredito que isso, se fosse tratado como uma disciplina, traria para as pessoas essa conscientização tão necessária de que o conflito não precisa ser violento, de que o conflito pode ser uma coisa boa, né? Pode ser transformado. Eu vejo o conflito assim como Pode uma ser uma explosão. oportunidade de aprendizagem de valores, né? Que a gente falou muito isso com a Lívia no Sim, primeiro encontro, né? Essa perspectiva que a gente trabalha, a gente tem essa visão, né, Cléo, de que o conflito é uma exato. oportunidade de aprendizagem de valores, né? Uma oportunidade de aprendizagem a me relacionar de uma outra forma, a criar um repertório para novas situações de conflito, né? Sim, e que é natural, né? O Sim, conflito é natural. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, e nem sempre nós vamos concordar. E olha a sim, beleza disso, né? E quanta coisa sim, boa sai disso. sim, sim, com certeza, com certeza. Como nós Bom, estamos Cléo, de tempo? estamos em cima do tempo, que senão não grava, né? O meu pânico do Instagram é sempre esse, né? Sim, Que sim. caia e não grave. Mas queria que você fizesse considerações finais, né, sobre esse trabalho com as práticas restaurativas na escola, né? A gente vai deixar o contato aqui da Cléo, então quem quiser também depois conversar com ela pode entrar em contato. Vou deixar seu Sim. Instagram, seu e-mail, tá bom? Obrigada. Aí as pessoas À que quiserem, disposição. vou colocar também esses materiais que foram citados, né? Como uma possibilidade para que as pessoas possam consultar, né? Esse é um dos objetivos aqui, que a gente possa ampliar, né? Uhum. Mas queria suas considerações aí finais sobre as práticas Tri, restaurativas. as minhas considerações finais são sempre as que eu sempre digo, que a justiça restaurativa não pertence a nenhuma instituição, né? Embora ela tenha esse nome de justiça, ela não pertence ao judiciário, não pertence à educação, não pertence ao executivo, o legislativo, o que for, qualquer tipo de poder. Então, que as pessoas se apossem realmente dessa possibilidade de justiça restaurativa que começa com a transformação em si primeiro, né? Uhum, Que é olhar para si, olhar para suas crenças e olhar para a história do outro, né? sim. Saber que o que eu faço vai impactar a existência do outro e, por consequência, do meio ambiente também. Então, se apossem desse conhecimento, está aí para todo mundo. É uma coisa muito Bom, linda e eu acho que faz parte desse momento que a gente está vivendo. Uma sim. oportunidade. E te Isso agradeço, mesmo. Adri. Eu que agradeço, Cleo, mais Prazer ver uma você. vez. Muito bom ter conversado com você. Queria avisar a todos, então, Obrigada, querida. novamente, que o nosso papo fica gravado aqui no nosso IGTV, que na semana que vem o papo vai ser na segunda-feira, vai ser o último papo de agosto, então é o Olha, último dia de agosto, com o professor Natan. O professor Natan Marques, ele é professor e coordenador do Colégio Integrado de Goiânia, e ele vai conversar, a Soraya que vai conduzir o papo, eles vão conversar sobre as assembleias de classe, né? Então, como mais um espaço dialógico da escola importante, né? E queria aproveitar uhum. aqui, então, para fazer um convite, que a nossa live que nós temos, né, pelo nosso canal do YouTube, que agora está acontecendo uma vez por mês. Essa semana tivemos a participação do professor Yves Delataille e da professora Suzana Menin. É uma live que está gravada no nosso canal do YouTube. Falamos sobre construção da personalidade ética. Eu tive o prazer de fazer essa mediação. Então, vocês conseguem acessá-la. Tá imperdível, gente, imperdível mesmo. E teremos no mês que vem a live do canal do YouTube com a professora Thelma Vinha e uma coordenadora Maravilhosa. de uma escola municipal aqui, a Alexandra, da escola MF Pavanati, aqui de Que Campinas. bacana. E também a coordenadora de convivência, né, a diretora de convivência, a Estela Zanini, que vai falar sobre a experiência no Colégio Bandeirantes de São Paulo, duas realidades, né, escola pública e particular. Eu vou mediar esse Olha, papo, a Thelma vai trazer um embasamento teórico para falar sobre as assembleias, as rodas de diálogos com os docentes.
como é Que importante bacana. esse trabalho com os docentes, que vai complementar o nosso papo do meio-dia desse mês de Muito. agosto, porque a gente não fez, né, essa tratativa específica sobre o trabalho com os docentes, a gente foi falando de forma geral, então teremos aí esse encontro que vai ser no dia 24 não, 25 de setembro, às 19, acho que é 24, depois eu vou conferir, mas está nas nossas Nossa, já redes. vou anotar já. Às 19h30, né? No nosso canal do YouTube, e é uma live certificada. A gente já vai daqui a pouco Ai, que compartilhar as bacana. regras e podemos então contar aí com a participação de todos nessa live com a professora Thelma Vinha. Cléo, Que mais uma bom. vez, muito obrigada. Eu que te Agradeço a agradeço. todos que ficaram aqui conosco hoje. Nosso papo está gravado. Compartilhem nas escolas, levem essas reflexões, esses estudos, porque é só por meio do diálogo que a gente transforma as nossas ações. Muito Isso obrigada. aí, Dri. Boa Beijo, tarde. querida. Até Obrigada mais. para você também. Beijo.